feliz por estar aqui na presença de Deus. Quer dizer que você é um vitorioso, uma vitoriosa, que hoje você conseguiu vencer você mesmo, vencer o inimigo e comparecer aqui hoje na casa de Deus, não é? Todos nós possamos combater o bom combate, guardar a fé, perseverar, porque a nossa jornada não é fácil. O mestre advertiu que seria com muito sofrimento, muita tentação, muitas angústias, mas você precisa perseverar no dia de hoje, não é? Antes de iniciar essa mensagem, eu queria pedir ao pastor Almeida que pudesse orar por mim e por minha esposa. Eu queria chamar minha esposa e meus filhos aqui. Ontem, nós fizemos a primeira década, né, ao lado de Jesus, e de batismo. 10 anos de batismo, no dia de ontem, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Vem cá, meu bem. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, nós oramos porque nós confiamos no Senhor. Nós sabemos do poder que há nesse nome, diante do seu trono e no céu, e a interferência desse nome na nossa vida aqui na terra. Nós sabemos, Pai Santo, que tudo o que nós colocamos diante do seu altar é em nome de Jesus Cristo, porque esse nome é poderoso, esse nome Jesus Cristo é que nos salva. Jesus, o nosso Salvador. E nós estamos aqui, Senhor Deus, dando graças ao Senhor, dando glórias ao Senhor, dando tudo aquilo que nós pudermos dizer ao Senhor em agradecimento pela salvação que está nesse nome, nessa pessoa que esteve aqui e que derramou o sangue dela para cobrir os nossos pecados, cobriu os pecados dessa família que aqui está. E essa família vem agradecer ao Senhor, por o Senhor ter sustentado eles durante 10 anos. Pai Santo, eles estão agradecendo ao Senhor, por ter lhes dado vida, já por 10 anos. Amém. E eles pedem ao Senhor, Pai, a sustentação do Senhor, para que eles possam viver mais 10 vezes 10 anos aqui na terra, na presença do Senhor, dando testemunho do Senhor, trabalhando para o Senhor, ensinando seus filhos a servirem ao Senhor. Que o Senhor abençoe esta família sempre. Que o Senhor ilumine essa família todos os dias. Que o Senhor faça desta família pessoas servos do Senhor, sempre. Por isso, Senhor, nós agora agradecemos ao Senhor pelo seu servo Samir, que vai nos trazer a sua mensagem. É uma mensagem que vem da palavra do Senhor para o nosso entendimento e que, mais ainda, nesse nosso entendimento, ela seja vivida como o Senhor planejou, como o Senhor estipulou, como o Senhor colocou para que nós a sigamos. Por isso, Senhor Deus, muito obrigado, e nós confiamos no Senhor. Obrigado por essa família, obrigado pelo seu servo Samir, e que nós possamos ser abençoados sempre. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. É bom demais, não é? Viver na presença de Deus é maravilhoso. Obrigado, pastor, pela oração. E eu queria aproveitar para agradecer a oração de tantos irmãos, irmãs, que eu tenho certeza que oraram, né, que eu pedi, e oraram por essa mensagem de hoje, né? Então, que a gente possa se alimentar hoje da palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus é verdadeiro alimento para nós, não é? Então, eu queria falar sobre o tema, não é? O casamento bíblico. Eu já queria
preparar os irmãos, porque é um tema que eu vejo, né, como um tema que causa grande alvoroço, né, muitas polêmicas, algumas interpretações, e é um tema que ele está diretamente relacionado com a nossa vida, não é? Então, a ilustração ali nos remete ao João Batista, não é? E João Batista ele foi decapitado por confrontar um casamento que não era um casamento aos moldes da palavra de Deus. Longe de mim querer ser igual ao João Batista, longe de mim querer ter minha cabeça em um prato, mas é com muito temor que eu venho aqui à frente para ministrar essa palavra. Espero que você saia daqui hoje edificado e não escandalizado. Comunico à igreja que os pastores dessa igreja já viram e ouviram essa mensagem, e é pedido deles que eu venho aqui à frente para poder trazer essa palavra para a congregação, não é? Então vamos nos concentrar. Importante que você e eu, nós retiremos as nossas convicções, as nossas opiniões, se esvazie de suas opiniões, porque isso causa um conflito, né, entre o que eu penso, entre as mentiras que foram contadas para mim ao longo de toda a minha vida e a verdade que é a palavra de Deus. Que o seu parâmetro seja a palavra de Deus e não um ou outro caso que nós tanto conhecemos. E eu vejo que dos grandes problemas em que nós nos confundimos nesse assunto é quando nós analisamos o caso de fulano, o caso de Beltrano, e aí nós saímos da palavra de Deus, não é? E a palavra de Deus é reta. Então nós precisamos buscar a verdade de Deus, sem medo, sem temor, buscar a verdade com fé, e saber que nós não somos juízes de nenhuma causa. Então eu só consigo ministrar essa palavra porque eu não me coloco na posição de juiz, porque se eu me colocasse assim eu ia sofrer grande tormento. Mas como servo de Deus, eu tenho um compromisso com a palavra e com a verdade de Deus, porque assim eu sei que eu vou ser cobrado. Então nós precisamos saber que nós não somos juízes de causa nenhuma, mas não podemos nos omitir ou nos calar diante da palavra de Deus, não é? Antes de tratar a respeito dessas considerações, eu vejo que por ser um tema tão, vamos dizer, eu não queria usar a palavra polêmico, né? Mas um tema que gera realmente alguma polêmica, então muitas vezes nós assumimos um papel de nos silenciar diante desse tema. E aí então eu percebo que os nossos jovens, aqueles que ainda não casaram, aqueles que ainda fazem planos, né? Eles são furtados de ter o entendimento correto da palavra de Deus. E nós não podemos fazer isso, né? Então, nesses 10 anos de batismo, né, que eu e minha esposa nós fizemos ontem, então eu vejo que nós carecemos de instrução para os nossos filhos, para os nossos jovens, a respeito desse tema, né? Então eu queria, junto com você, responder essas questões. Olha, quando se constitui o casamento? Qual o objetivo do casamento? Se um dos cônjuges decide abandonar o outro, o cônjuge abandonado pode se casar novamente? Se ocorreu o adultério, quais são as opções do cônjuge que foi traído? Deus permite o divórcio? O que Deus pensa a respeito do divórcio? A palavra de Deus permite um novo casamento? Então você observa que são perguntas que, se fizéssemos uma enquete aqui, encontraríamos várias respostas, não é? Então que você saia daqui sabendo o que é e qual a importância do casamento, não é? Bom, graças a Deus, eu falo essa mensagem para irmãos, né, que assim como eu, são feitos de carne, né, de sangue, e que
Todos nós estamos propícios ao erro, mas como somos cristãos, nós queremos acertar. E essa é a sua grande vantagem em relação ao mundo. Não é porque você faz tudo 100% perfeito, mas é porque tem no seu coração o desejo de acertar. E glória a Deus por isso. Então, o público-alvo, né, aqueles que acreditam na Bíblia como a palavra de Deus completa. Porque se eu for pregar isso daqui para alguém que não acredita na palavra de Deus, eu vou estar perdendo meu tempo, né? Aqueles que temem a Deus e o juízo final. É preciso ter o temor de Deus. Porque se eu não temo o julgamento, como é que eu vou andar nos dias de hoje? Então a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então eu preciso temer, e o primeiro temor é temor mesmo. Temor de medo daquilo que Ele pode fazer com a minha alma. Porque muitas vezes a gente fala, o temor é respeito. É respeito sim, mas é temor de medo também. Aqueles que almejam a salvação, quem quer ser salvo? Amém, eu também quero ser salvo. Deus tem muito mais, muito melhor. Na sexta-feira a gente falava sobre isso, né? Às vezes a gente acha que o céu não tem gosto, não tem cheiro e não tem cor. Mas o céu tem muito mais cheiro, muito mais gosto, muito mais cor do que aqui na terra. E o próprio Cristo está esperando a gente para cear com Ele, não é? O céu é real. E aqueles que desejam conhecer e fazer a vontade de Deus. Então nós vamos aplicar aqui um método. Então eu gostaria que você aprendesse isso. Todas as vezes que você for tratar um tema controverso, um tema que gera mais de uma interpretação, que você coloque em prática esse método de estudo. E o método é o seguinte: você vai pensar em uma pirâmide, assim como essa que está projetada, e no topo da pirâmide você vai colocar o fundamental, os princípios que são básicos no topo da pirâmide, aquilo que não há dupla interpretação, aquilo que não tem como você encontrar um outro argumento. Depois, no corpo da pirâmide, você vai colocar as demais passagens bíblicas que falam a respeito desse assunto. E o entendimento dessas demais passagens jamais pode contrariar o que foi colocado como princípio básico no topo da pirâmide. Vocês entenderam o método? Então a gente vai colocar no topo aquilo que nós temos a convicção. E as passagens que nós vemos que há alguma interpretação diferente da outra, a gente vai colocar no corpo da pirâmide, de modo que a interpretação dessa passagem, ela não pode contradizer o princípio elencado no topo da pirâmide. Aí nós vamos verificar que, na verdade, não há contradições na palavra de Deus. Que a interpretação falha ocorre quando nós, seres humanos, olhamos o lado humano, pessoal, e aí então nós saímos e negamos o princípio básico, que demonstra que é uma interpretação equivocada. Então, em relação ao casamento, um dos princípios que a gente vai colocar no topo da pirâmide se encontra em Malaquias 2,16, e diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Em algumas versões está o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais infiéis. Então você vai ver que é um contexto de Malaquias que se aplica também àqueles sacerdotes, à liderança da época, mas é um contexto também que se aplica ao casamento. E ele está chamando a atenção em relação ao divórcio, não é? Um outro princípio básico é o princípio que o nosso irmão fez a leitura, né? Em Gênesis 2, 24, que diz que, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E essa passagem de Gênesis é citada por Cristo, quando os fariseus o experimentam a respeito do divórcio, em Marcos 10, 2 a 9. Por que isso é importante? Por que é importante a gente observar que Jesus cita
o início do relacionamento entre homem e mulher? É porque Jesus, né, ele confirma toda a palavra que está escrita a respeito dele, e toda a palavra, né, toda a lei deixada por Moisés, e ele está falando para a gente, vocês podem acreditar nisso. Jesus, então, depois de tanto tempo, do Gênesis, ele vem e fala, é isso mesmo. O plano de Deus, o objetivo, o projeto de Deus continua sendo esse, né, desde a formação do mundo. Então, eu queria trabalhar aqui nessa manhã com 3 princípios básicos no topo dessa pirâmide. Malaquias 2,16, que Deus ele odeia o divórcio, ele odeia o repúdio. Gênesis 2,24, que os dois serão uma só carne. E Jesus, citando essa passagem, quando ele complementa em Marcos 10, versículo 9, fala assim, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí nós vamos ver que a gente vive um conflito entre as leis dos homens e a lei de Deus. Mas nós precisamos agradar quem em primeiro lugar? A Deus. Importa mais agradarmos a Deus do que aos homens, assim diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender que os homens são falhos, que muitos juízes vão estar diante, né, juízes humanos, vão estar diante do tribunal de Cristo para prestar contas dos erros que fizeram. Isso é muito sério. E agora eu trago aqui as demais passagens bíblicas sobre esse assunto, de modo que tais passagens, elas não podem contrariar esses 3 princípios que nós elencamos. Então, Marcos 10, versículo 10 a 12, abra a sua Bíblia. Marcos 10, versos 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus, olha, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E a gente vai ver que, em uma outra passagem, que os discípulos eles voltam a interrogar Jesus sobre esse assunto, porque é um assunto que desperta, no mínimo, curiosidade, no mínimo uma explicação mais aprofundada, porque é um assunto que, se deixar solto, ele vai trazer confusão. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então está falando aqui do homem e da mulher, que é o sujeito ativo no repúdio, aquele que repudia. Então, se você, como homem, repudia sua esposa e casa com outra, você comete adultério. Se você, mulher, repudia seu marido e casa com outro, você também comete adultério. Então, em relação àquele que pratica a ação do repúdio e casar com outro, comete adultério. Mas em relação àquele que foi repudiado, né, o sujeito passivo, né, o que acontece com o repudiado? Aí eu quero que você abra em Lucas 16... verso 18. Lucas 16, verso 18. Diz assim, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, peraí. Aquele que casa com a repudiada, então imagina, se coloca no lugar da mulher repudiada. Ela não fez nada por merecer o repúdio, a princípio, né? Nós sabemos que o casal ele tem responsabilidade, enquanto casal todos têm responsabilidade. Mas imagina uma mulher totalmente injustiçada, que foi repudiada pelo marido, e Jesus Cristo está falando que aquele que casa com a repudiada, comete adultério. Então, não é somente aquele que repudia, mas quem é repudiado, também você observa que há um impedimento em relação a um novo casamento. Outra passagem importante, Romanos 7,
É bom você abrir a palavra, é bom também tomar nota a respeito desse assunto, porque eu tenho certeza que você vai fazer igual os discípulos, né? Você pode chegar em casa e perguntar a Jesus de novo, né? Jesus, mas como é que é essa situação aí, né? Romanos 7, 2 e 3. Romanos 7, versículo 2, diz assim, ó. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Um ponto interessante para a gente frisar aqui é a respeito da lei conjugal, né? Então, existem obrigações conjugais, não é isso? Quando nós fazemos uma aliança, em que nós nos propomos a ser fiéis até a morte, né? Na alegria, na pobreza, na riqueza, em todas as situações, estar juntos, não é? Então, há uma lei conjugal, e aqui fala que a mulher, ela está obrigada a se manter diante dessa lei conjugal enquanto o marido vive. Então, já vou falar assim que casamento é para a vida toda, não é? É para a vida toda. Então, a Bíblia está mostrando aqui que só vai haver uma possibilidade se houver a morte de um dos cônjuges, né? E essa questão de que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, ela é bem exemplificada com relação àquela samaritana no poço de Jacó, quando Jesus chega ali para poder tomar água, né? Na verdade, Jesus chega para oferecer a água da vida, né? E aí, então, aquela mulher que já estava lá no quinto, sexto relacionamento, então Jesus, ele confronta essa situação e fala, vai lá chamar seu marido. E a mulher fala, mas eu não tenho marido, né? Então, é revelado ali que ela já tinha tido vários relacionamentos, e a palavra diz assim, olha, e esse que você está hoje não é seu marido. Então, observa que ela estava com alguém que não era marido dela. Mas qual que é a importância disso? A importância de saber que até entre os samaritanos é aplicado os princípios do casamento, né? Até entre aqueles que não são cristãos, nós podemos aplicar os princípios, eu vou falar mais sobre isso. Outro princípio, então, 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios 7. (10 a 16). (1 Coríntios 7, 10) diz assim, ora, aos casados ordeno, não eu quem? Não o apóstolo Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Você observa que é um texto que também não temos problema para poder entender esse texto, não é? O apóstolo Paulo está falando que não se separe. Se separar, quer dizer, né, é uma questão de se pecar, se tiver nessa situação, aí o apóstolo Paulo traz duas soluções. Ou ficar só, ou se reconciliar, não é? Agora o apóstolo Paulo vai dar uma recomendação dele, né? Ao mais digo eu, agora o apóstolo Paulo, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido.
Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Então nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos dúvida disso. Que o apóstolo Paulo, ele está dando uma orientação aqui, que é uma orientação que vem de Deus. E ele está falando que, no caso de alguém que se converte ao Senhor, e tem um cônjuge que é descrente, se o descrente quer conviver com essa pessoa que se tornou um cristão, ótimo, glória a Deus, que convivam. E aí, dessa forma, o cristão santifica o descrente. Porém, se o descrente quiser ir embora, que vá. Em tais casos, esse cônjuge que foi abandonado, ele não fica imposto à servidão do casamento. O casamento gera responsabilidade, não gera? Tanto para o homem quanto para a mulher? O que o apóstolo Paulo está falando é aqui, que se o descrente quiser ir embora, então você não vai viver mais o peso de uma aliança com o descrente. Então você já não vai, assim, estar sob a obediência do descrente, mas sob a obediência de Deus. Agora, em momento algum, você observa o apóstolo Paulo dando autorização para esse que foi abandonado estabelecer um novo relacionamento. A gente não encontra isso na palavra de Deus, não é? Mateus 5, 31 e 32. Já estamos esgotando as passagens, viu, irmãos, a respeito desse assunto. Eu sei que às vezes essa pregação pode parecer até um estudo, não é? Mas é importante que seja assim. É importante que você saiba das referências. Mateus 5, 31 a 32. É importante você ficar atento a isso, olha, Mateus 5, 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então, presta atenção. Quem repudiar, expõe a mulher a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Exceto em caso de relações sexuais ilícitas, significa que a mulher teve relações sexuais antes do casamento. Caso contrário, seria adultério. O que é uma relação sexual ilícita dentro de um casamento? Não é adultério? A palavra de Deus usa uma palavra específica para relacionamento sexual quando a pessoa tem um cônjuge e ela comete um relacionamento sexual fora do casamento, que é adultério. Agora, o texto, se você tentar encaixar a palavra adultério em lugar da palavra relações sexuais ilícitas, não tem pega, não tem amarração. Observa bem isso aqui, olha. Vamos tentar encaixar. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe a se tornar adúltera? Não. Como é que eu posso expor ela a se tornar adúltera se ela já é adúltera? Então, talvez esse aqui seja o ponto principal da mensagem, é você entender que relação sexual ilícita é diferente de adultério. Se a gente entender isso, você não vai cair nas pegadinhas que muitos usam, o texto de Mateus 19, que a gente vai chegar lá, e muitas traduções estão erradas. E aí a gente cai do cavalo e tome cuidado com traduções bíblicas. Tá? A gente vê que ao passar dos anos, as traduções estão empobrecendo o texto bíblico. Então toma cuidado com isso.
Tá? Então nós tentamos encaixar aqui e não faz sentido. Então há uma diferença entre essas palavras. E o maior exemplo está em Mateus 1, 18 a 19, para a gente entender o que é um relacionamento sexual ilícito, que não é adultério. Diz assim a palavra: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, está projetado aí. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, peraí, vamos entender essa situação. Maria estava prometida, porque desposada significa prometer em matrimônio, está prometida, está comprometida, como se fosse um noivado, mas eles não tinham tido relacionamento íntimo. E então, Maria se achou grávida. E o que José pensou? Né? Quantos casos, antes ou depois de Cristo, que alguém concebeu pelo Espírito Santo? Nenhum. Então, imagina na mente de José, a mulher dele, que estava prometida para ele, que ele não tinha tido relacionamento, estava grávida. O que ele pensou? Ele não pensou que foi do Espírito Santo. Né? Isso depois foi revelado a ele. Mas ele pensou que, pronto, Maria pisou na bola comigo. Não é? Só que a palavra fala que José era um homem justo. Já pensou se eu e você tivesse esse parecer da palavra? José era um homem justo. E se José era um homem justo, significa que ele andava segundo a palavra. E a palavra naquela época trazia como pena para a mulher adúltera o apedrejamento. Então você observa que Maria, ela não cometeu adultério porque ela não estava casada com José. Mas como José era um homem justo, e não querendo difamar Maria, ele resolveu deixá-la secretamente, porque ele não era casado com ela. Porque se ele fosse casado, ele tinha que lavrar a carta de divórcio. E a apedrejada, né? Maria. Você entende que Maria cometeu na mente de José um relacionamento sexual ilícito? Então eu queria deixar conceituado isso daqui, olha, relacionamento sexual ilícito vem antes do casamento. Imagina só você numa situação como essa, você se preparou para o casamento, você se guardou para o casamento, e aí você descobre que a pessoa não é aquilo que ela falou que era para você. Então, nesses casos, a palavra dá o direito de você rejeitar essa pessoa, mediante relacionamento sexual ilícito. Então, relação sexual ilícita é diferente de adultério. Outro bom exemplo, em Mateus 15, 19, está colocado aí na tela, diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então observa que Jesus, ele está dando um ensinamento, né, que do coração é a chave do nosso problema também, né? Então nós precisamos pedir a Deus que mude o nosso coração. Mas Jesus está falando que o que contamina o homem, né, que vem de dentro do homem, e ele usa duas palavras diferentes. Uma para tratar adultério e outra para tratar prostituição. O que eu quero que você entenda é que se fosse a mesma coisa, haveria necessidade só de uma palavra. Mas nós temos duas palavras. Então adultério é quando há um relacionamento fora do casamento. E prostituição é quando há um relacionamento sexual sem ter casamento. Só voltar aqui, ó. Eu tive a curiosidade de consultar, eu tenho um Novo Testamento em grego, e eu consultei, usando o Google Tradutor, e eu vi que essas palavras aí, realmente, naquele contexto, Mateus 15, é usada aquela palavra que eu jamais, né, quer dizer, jamais não, mas hoje eu não sei nem soletrar, que diz adultério, e a outra que diz prostituição. E agora sim nós temos condição de ler essa passagem que está em Mateus 19. Essa é a passagem da confusão. Essa é a passagem que gera a polêmica toda. E eu acho, né, que alguns irmãos aqui vão ter nas suas versões aí,
a palavra traduzida de forma incorreta. Mateus 19, a partir do verso 3. Fiquem atentos, irmãos. Mateus 19, verso 3 diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Observa que o tempo do verbo aqui, né? Eles não experimentaram Jesus naquela época só, não. Eles experimentavam, né? Era um ato contínuo de experimentação a Jesus, né? Perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta deles já é uma pergunta totalmente capciosa, sabe? Porque na época já tinha uma divisão entre os fariseus, que uns falavam que o marido podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Ela acordou com o cabelo para o alto, não, toma a carta aqui, ó, minha filha, vai embora. E havia um outro grupo que dizia que o repúdio era somente no caso de adultério, da traição. Então eles perguntam para Jesus: pode repudiar por qualquer motivo? Já esperando que Jesus ia agradar um grupo e desagradar o outro. Que Jesus ia ficar no que nós falamos, né, naquela verdadeira sinuca, né? Mas Jesus é Deus. E Deus, ele não se perde na sua palavra. Jesus tem orientação de Deus. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha a resposta de Jesus, completa. Você vê que não tem confusão? Qual a confusão disso? Não é? Aí eles replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, verso 8: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Se no seu texto está colocado aí que, a não ser por causa de adultério, falhou a memória agora, né? Então está errado. Se no seu texto está aí, não está relações sexuais ilícitas, e está a palavra adultério, está errado, porque, veja bem, Jesus está falando que, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, se casar com outra, comete adultério. E se alguém casar com a repudiada, também comete adultério. Então, você consegue perceber a diferença entre a tradução dessa palavra? Eu espero que sim, não é? Se Jesus estivesse abrindo aqui uma concessão, tá? E aí nós observamos que esse texto não encaixa no topo da pirâmide, dessa forma. Se Jesus estivesse falando como está em algumas tradições, né? Falando assim que, não, se houver o adultério, então você pode separar, que muitos acreditam que a palavra diz isso, que mediante adultério eu tenho aval completo para separar. E vão além, né? Porque na verdade eles querem o aval para separar e para se casar. São duas coisas. Primeiro que a palavra não dá aval nem para separar, e muito menos para um novo casamento. Novo casamento está naqueles textos que nós vimos lá de Coríntios e Romanos. Então observa bem, se Jesus estivesse falando assim, olha, então adulterou, pode separar e pode casar de novo. Se ele fizesse isso, os discípulos não iriam questionar Jesus da forma que questionaram. Os discípulos não iriam concluir da forma que eles concluem. Olha para você ver o versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Uai, se Jesus estivesse abrindo uma concessão, teria, na mente dos discípulos, facilitado a vida deles. Mas como Jesus eleva
e volta lá no plano original de Deus, que o que Deus ajuntou não separa o homem, então os discípulos falam, nossa Deus, então é melhor não casar. Né? E eu falo para vocês, antes só do que mal acompanhado. Viu? E aí Jesus fala, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, que admita. Jesus não retrocede na palavra dele. Né? Os discípulos, eles colocam, nossa Jesus, mas então não vou casar. Jesus fala, se você for apto para fazer isso, tudo bem. Mas se não for, enquadra na vontade de Deus. Está vendo? Ele não retrocede na palavra dele. Então nós chegamos aqui nas respostas, tá? Então Deus permite o divórcio somente quando o cônjuge incrédulo quer partir, não é? Mas o status, a condição, tanto do que é abandonado quanto do que abandona, é que eles permanecem casados. Diante de Deus, o status dele permanece casado. E o que Deus pensa a respeito do divórcio? Deus odeia o divórcio. Ele detesta o divórcio. Né? A palavra de Deus permite um novo casamento somente quando um dos cônjuges morre. E você não pode matar seu cônjuge. Não é? Então, só quando acontece isso. Só quando a morte de um, que o outro está desobrigado. Não é? Então, para os nossos jovens aí que pretendem casar, que não casaram ainda, não é? Então, vocês fiquem espertos, viu? Fiquem espertos com a pessoa que você vai propor uma aliança deste tamanho. Eu já falo para o meu filho, né, para as minhas filhas, você tem duas decisões chaves na sua vida. A primeira é se você vai servir a Deus ou não. E a segunda é com quem que você vai casar. Duas questões chaves. Tá? Se ocorreu o adultério, quais são as opções do cônjuge traído? Baseado na palavra de Deus, eu tenho a convicção de falar para você que o cônjuge traído, ele pode perdoar. Que uma vez que você entrou no casamento, você pode perdoar. E Pedro fala, né, mas Senhor, eu vou perdoar até 7 vezes aquele que pecar contra mim? Não, Pedro. 70 vezes 7, tá? Então, a opção, né, e eu cito ali Jesus falando, né, que nós pedimos para Deus nos perdoar, assim como nós nos perdoamos, né, aqueles que têm ofendido. Então, você já pensou, irmão, a gente orando assim para Deus, olha, nossa palavra tem um poder enorme, você orando para Deus, falando, Deus, pode me perdoar do jeito que eu perdoo meus irmãos. E aí, diante de um adultério, você não perdoa. Você sabe o que é o adultério espiritual? É quando nós viramos as costas para Deus. A palavra chama de adultério espiritual. Se Deus tivesse arrumando argumento para despachar a gente por causa do nosso adultério, onde estaríamos agora? Então sobra perdoar. Aqui está um ponto-chave também, quando se constitui o casamento. Né? Então o casamento é anterior ao cristianismo, não anterior a Cristo, né? Porque Cristo, ele estava no princípio, né? Mas ele é anterior ao início da igreja, anterior ao cristianismo. É um projeto de Deus desde o princípio da criação. Jesus fala, lembra lá no princípio, o Criador fez o homem e mulher? Não é somente o sexo que confirma a aliança, e nem filhos. Então, observa bem. Aqui é um ponto, por isso que eu falo que nós não somos juízes. A pessoa fala assim, mas se eu fui casado, eu não fui casado? Então, geralmente, a própria pessoa fala com a boca dela, meu ex-marido, minha ex-mulher. Sabendo no coração que ela firmou uma aliança de casamento. Então, isso é a pessoa que vai decidir. Então, uma confusão que nós temos é, o sexo é que é o fundamento básico do casamento? Não é. Porque se fosse, o pessoal do mundo ia sair para o carnaval e ia voltar todo mundo casado.
Mas não é. E o fruto desse relacionamento, fora do casamento, às vezes gera filhos. E também não é o filho que garante o casamento. Claro que essas coisas são deturpações por causa da mente pervertida do homem, por causa do comportamento errado. Vai gerando esse tanto de rolo, não é? Mas o casamento trata-se de assumir responsabilidades, abandonar pai e mãe e viver a vida comum, tornando-se uma só carne. Então, o compromisso do casamento, ele está dentro do coração. E aí cada um tem que ser real consigo mesmo. Para você responder, você já foi casado, você não foi casado? Então, basta você olhar para o seu coração e falar assim, não, naquela época realmente eu assumi o compromisso, eu tomei aquela pessoa como minha esposa, como meu marido. E não é a cerimônia religiosa que vai dizer isso, mas é a intenção do coração. E é isso que Deus vai julgar. Deus reconhece o casamento daqueles que não são cristãos, desde que seja entre homem e mulher, desimpedidos, conforme a palavra dele. Veja o exemplo de Herodes, em Marcos 6, 17 a 19, que é o exemplo que João Batista estava preso no cárcere, e ele confrontava Herodes, falando que a mulher que Herodes estava possuindo não era a mulher dele, era a mulher do irmão dele. Uai, se o casamento não tivesse valor entre os ímpios, por que João Batista está falando isso? Então a gente vai ter que falar assim, não, a pessoa que é de qualquer outra denominação, qualquer outra religião, então Deus não considera o casamento deles? Se o casamento é um princípio anterior ao cristianismo? Se o casamento é um projeto de Deus desde a criação da humanidade? Deus considera sim. Então não adianta essa conversa falar assim, eu vou mudar de igreja e vou me apresentar para um novo pastor, e vou falar assim, eu quero me converter, minha vida nova. E tem casos de pessoas que fazem isso por mais de uma vez. A pessoa muda, sai de uma congregação, porque separa do cônjuge, procura uma outra congregação, se apresenta como alguém que não conhecia a palavra de Deus, recebe um batismo, e aí a pessoa fala assim, agora você pode casar quem você quiser, porque agora você é uma nova pessoa. E fazendo assim, eles estão invalidando a palavra de Deus, porque o casamento independe. Quando eu casei com minha esposa, eu não era cristão, não, mas eu assumi ela como minha esposa e tomei ela como minha esposa. E eu tenho certeza que Deus, Ele estava naquela presença, porque, gente, entre um homem e uma mulher, que são desimpedidos, Deus está pronto para abençoar a aliança. Ele abençoou desde o início da criação, né? O objetivo do casamento é glorificar o nome de Deus, espalhar a sua imagem na terra, santificar o homem e a mulher através do convívio, perdão e misericórdia. Se um dos cônjuges decide abandonar o outro, o cônjuge abandonado pode casar de novo? A palavra de Deus diz que quando um dos cônjuges decide ir embora, o outro fica só. E não há nenhuma passagem bíblica que sustente a possibilidade de um novo casamento, enquanto aquele que abandonou viver. Então, meninas, meninos, que ainda vão se casar, toma cuidado para não propor aliança com alguém que não tem o mesmo compromisso com a palavra de Deus. Porque se essa pessoa decidir ir embora, você vai ficar ligado àquela pessoa enquanto ela viver. Pense muito bem antes de propor uma aliança, então. Certifique-se de que a pessoa possui o mesmo entendimento que você a respeito da vontade de Deus. Não faça aliança com o incrédulo. É a pior furada que tem. Aqui vale muito a frase, antes só do que mal acompanhado. Não se precipite para casar, não fica com medo. Eu já falei para minhas filhas, se você não encontrar alguém, você vai ficar comigo o resto da vida, minha filha, não tem problema. Sua casa, sua caminha está garantida, é sério. Porque às vezes a gente percebe no próprio meio familiar uma pressão. Não, você tem que casar, você está ficando para titia, não sei o que tem. Muito melhor só do que mal acompanhado. Cuidado. E são decisões que fazemos quando ainda somos muito jovens. E é por isso que esse assunto impacta tanto. Porque às vezes quando nós não tínhamos sabedoria, nós entramos numa aliança. E Deus reconhece essa aliança. Presta atenção, o casamento é um tiro de cartucheira. Polveira, né? Polveira você pega, carrega pelo cano,
dá umas batidas ali, e você só tem um tiro. E a onça está vindo, não é? Então o casamento é um tiro de cartucheira. Você só tem uma opção. Se fizer a opção errada, vai sofrer as consequências. Ore a Deus, peça a Deus para que você tenha a opção correta. A Bíblia compara a igreja com a noiva e Cristo com o noivo. Muitas vezes a igreja se torna adúltera com várias idolatrias e Jesus está sempre disposto a perdoar. Leia o livro de Oséias, que mostra a história de amor entre ele e a esposa infiel, Gomer. Tal história ilustra o amor de Deus por nós, que somos infiéis. Espero que você reflita sobre essa mensagem. É dura para alguns, mas necessária para todos, né? Que você possa ter o amor de Deus dentro do seu coração, você possa buscar a orientação de Deus para a sua vida, para as outras pessoas que te cercam, e que você tenha coragem de decidir em cima do seu entendimento, agradar a Deus. Então, enquanto o irmão vai ministrar um louvor, se você quiser pedir a Deus orientação, agradecer a Deus, pedir a Deus por